Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite. Meus queridos, vamos para mais um entendimento da palavra de Deus. Vamos para mais um estudo aqui. Louvado seja o nosso eterno Criador. Nós estamos aos poucos, nós estamos avançando cada dia mais, cada dia que passa, nós estamos avançando na palavra do nosso Criador. Meus queridos, muita gente fica perguntando, muita gente fica nos interrogando, perguntando se nós somos o dono da verdade. Negativo. Nós não somos e nem pretendemos ser. Se tem uma coisa que nós, do Evangelho Eterno, a gente faz, é a gente estudar a Bíblia sem a intervenção do homem. Por que eu falo isso? Porque, vou falar por mim, durante 45 anos, eu pertenci à Assembleia de Deus. Eu posso falar com muita prioridade aqui. Prioridade não. Falar com muita responsabilidade. Eu fui obreiro da Assembleia de Deus, fui membro, fui obreiro durante 45 anos. De 7 anos de idade até 19 anos, eu fui só membro. Era solteiro. Quando eu me casei, aos 19 anos, me levaram à função de auxiliar. E no mesmo ano, eu fui me separar a diácono. Aos 20 anos, quase 21, me levaram ao presbitério. Com 22 anos, eu já estava evangelista. E aos 23, eles queriam me consagrar 3 vezes. Tentaram me consagrar a pastor. Só que eu nunca aceitei, eu nunca quis. Então, durante 45 anos, eu vivi lá dentro e eu sei do que eu estou falando. Por que eu falo sobre as Assembleias de Deus? Porque eu fui membro e obreiro da Assembleia de Deus. Eu não sei como que funciona as outras denominações, mas a Assembleia de Deus eu sei. O que acontece? Eu não tinha noção do que é ser preterista e do que é ser futurista. Eu não tinha essa noção. Como eu acredito que até hoje tem obreiros dentro da Assembleia de Deus, aqueles obreiros menorzinhos, né? Que não sabem o que é uma linha de interpretação bíblica. Mas isso se dá ao não interesse desses obreiros procurarem, não é, saber qual a diferença entre ser preterista, futurista, milenista, amilenista, pós-milenista, tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Então tem muita gente que não sabe. Agora depois que eu encontrei o Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6, e procurei saber por que Evangelho Eterno, aí eu fui acompanhando, descobrindo a cronologia bíblica. Como que a gente faz para a gente entender sobre a cronologia bíblica? Que não é fácil.
Quando você respeita a cronologia bíblica, aí você começa a entender sobre o plano de Deus durante anos e anos para restaurar a queda do homem que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando você passa a entender isso, você começa a estudar a Bíblia, os livros da Bíblia, respeitando a cronologia. Mas toda a cronologia, ela tem o início e ela tem um objetivo onde o plano de Deus queria chegar. Na queda, Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, que talvez você já saiba até de cor, né? O que quer dizer aqui? Após a queda, Deus, ele falou isso aqui, ó. Eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este quem? O descendente da mulher, que eu acredito que seria o Jesus de Nazaré, que foi concebido por obra pura do poder de Deus, chamado Espírito Santo. Um poder que Deus tem, que ele é diferenciado, não é? Esse poder que Deus tem, chamado Espírito Santo, ele é usado para fazer coisas fora da compreensão do ser humano. Esse Espírito Santo, esse Espírito de Deus, esse Espírito do Senhor, quando Deus quer usar ele para fazer coisas que ultrapassa o raciocínio humano, Deus usa. Então ele falou: este vai te ferir a cabeça, mas tu vai lhe ferir o calcanhar. Então aqui em Gênesis, nós temos a promessa, nós temos uma cronologia. Essa cronologia, ela vai ter que, algum dia, ela teria que acontecer. E quando que aconteceria? Gênesis 3 e 15. Quando o próprio Deus anunciou a Maria que iria nascer um menino. E esse menino, ele iria nascer por obra do Espírito Santo de Deus, que é a força de Deus que ultrapassa os limites do raciocínio humano. Aqui, João, ele relata que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então esse verbo, ele precisava de alguma forma cumprir o que estava em Gênesis 3 e 15. Aí a Bíblia diz que Deus, ele vem, anuncia a Maria, não é? Que do ventre dela iria proceder uma coisa extraordinária, que era o nascimento desse menino. A Bíblia diz aqui, ó. A Bíblia vai dizer assim: no 6º mês, Lucas capítulo 1, a partir do verso 26. O anjo Gabriel
que foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem de nome José, descendente da casa de Davi, e o nome da mulher da virgem era Maria. O anjo Gabriel, ele falou assim: salve, agraciada, ou cheia de graça, né? O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aí a Bíblia relata que essa mulher, ela se perturbou muito, mas o anjo disse assim: olha, Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Você vai conceber, você vai dar à luz a um filho, e você vai lhe colocar o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele vai reinar eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não vai ter fim. Aí Maria disse ao anjo: como se fará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? Não tinha tido. Ela era virgem. O anjo falou: vai descer sobre você o Espírito Santo. Está vendo aí, querida? É por isso que eu falo. O Espírito Santo, ele não entrou em Maria para falar labachúria. O Espírito Santo não se apoderou de Maria para Maria falar língua estranha. Você está vendo que é diferente de Atos 2? Atos 2, o objetivo do Espírito Santo era que os discípulos falassem outras línguas estrangeiras. Aqui, nesse caso, o Espírito Santo, ele desceu sobre Maria para fazer aquele ato de transformar. Tem dois grandes mistérios na Bíblia que nenhum pregador consegue decifrar. É o mistério da encarnação do Verbo, o outro é o mistério da piedade. O anjo falou: vai descer sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti vai nascer será chamado Filho de Deus. Então, aqui está mais uma função do Espírito Santo de Deus, que era destrinchar aquele processo da encarnação do Verbo, ou seja, o Verbo Deus se fez carne e habitou entre os homens. Aqui não tem nenhum segredo. Não tem segredo. Deus, ele pode fazer pedras virar em pães. Quem dirá uma mulher virgem conceber e ter filho? Isso para Deus não é impossível. Então a cronologia da Bíblia, ela começa lá na criação. Na criação, Deus coloca o homem erra na desobediência, e ele promete restaurar o homem outra vez do jeito que ele era. Só que agora, a partir do momento que Deus ele vai recriar o homem no sentido espiritual, ele vai então ter que pegar para ele toda aquela culpa que recaiu na humanidade, colocar sobre ele mesmo em forma de filho, para que a partir do momento que isso for feito, que Deus vai pegar aquele erro de Adão, Eva, ele vai transformar aquilo em maldição, aquela desobediência, só que ele vai colocar sobre ele mesmo, e
a partir do momento que ele pegar essa culpa para ele, e essa culpa cumprir Gênesis 15, aí o homem estaria totalmente liberto daquela culpa devido à sua natureza. Beleza. Quando João ele está lá no deserto, batizando os judeus que iam procurar João para se batizar, porque o batismo era um símbolo do arrependimento por estarem transgredindo a lei de Moisés. Aí João disse assim, olha, João capítulo 1, a partir do versículo 25, perguntaram a João, vem cá, então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? O João respondeu, eu batizo com água, mas, advérbio, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Este é aquele que vem após mim, no qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Belém, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora preste atenção no versículo 29, a partir do versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que tem a primazia, ou seja, o primeiro lugar, porque ele era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, não se esqueça disso, para que ele fosse manifestado a Israel, aí eu vim, por isso, batizando com água. Será que a igreja evangélica, por ela não entender a cronologia bíblica, a cronologia do Filho de Deus, pega um cafezinho lá para o vovô. Vai. Tá. Pouquinho. Pede a papai lá pegar. Então, irmãos queridos, por a igreja evangélica não entender a cronologia bíblica, eu vou repetir o que está aqui, ó. João disse assim, preste atenção, eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim, por isso, batizando com água. Igreja evangélica, eu quero chamar a atenção de vocês. Se vocês entenderem isso aqui, vem cá, Cela, aparece aqui no vídeo, para o pessoal conhecer meu filho. Vem cá. Vem cá. Vou apresentar a vocês o meu filho do meio, que trabalha em plataforma, tá bom? Esse aqui é o meu filho, olha o tamanho disso. Esse é o meu filho do meio, que trabalha na plataforma em Macaé. A escala dele é 14, tá bom? E toda vez que ele está em casa, né, graças a Deus,
A gente conversa muito, ele está construindo lá da minha casa aqui, eu o ajudo quando eu estou em casa também, tá bom? Esse é o meu filho Silas, o meu filho do meio. Esse menino, todos os meus filhos são pérolas, né? A graça, pérolas da minha vida, tá bom? Deus abençoe a todos. Esse é o Arthur. O Arthur é o filho do Silas, que quer sempre aparecer, tá bom, meus irmãos? Amém? Vai com Deus. Vocês trouxeram um cafezinho para mim, né? Então, meus queridos, veja bem. A igreja evangélica, ela precisaria, eu não vou nem usar o verbo precisa, porque aí seria muito... esqueça o verbo direto, da minha parte, né? Seria muita pretensão da minha parte. Mas a igreja evangélica, ela deveria reler isso aqui, ó. João disse que o batismo em água que ele praticava era só enquanto chegasse Jesus Cristo. Ele disse aqui, ó, foi por isso que eu vim batizando com água, enquanto Jesus ele fosse manifestado em Israel. Porventura você não acredita que Jesus ele já se manifestou em Israel? Se você dizer que sim, por que vocês ainda continuam batizando com água, que era o batismo dos judeus, só enquanto Jesus estava prestes a aparecer? João veio para preparar o caminho do Senhor. Por isso que ele batizava com água. A impressão que dá é que vocês continuaram com o batismo com água, achando que vocês são precursores de Jesus. Mas quem era o precursor de Jesus era João Batista. Por isso que ele batizava com água, é isso aqui que ele disse. Aí ele falou, versículo 29 do capítulo 1, atenção, está no meio de vocês o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se Jesus nasceu no ventre de Maria, conforme Gênesis 3:15, a promessa era que Jesus viria, a semente da mulher. Ele nasceu, se manifestou em Israel. Aqui na Bíblia há os relatos da vida dele, os milagres, a morte, a ressurreição. E ele já voltou para a eternidade na pessoa não mais de filho. O Cristo ressuscitado ficou 40 dias em Israel, depois que ressuscitou. Mas, quando ele subiu, ele não subiu como Cristo ressuscitado. Ele voltou para a destra de Deus, ou seja, tomou o seu lugar de origem como era antes de vir. O verbo que se fez carne e habitou entre os homens, para ele voltar para lá, tinha que voltar a ser o verbo. Ele tinha que voltar a ser o Criador, o Deus sobre todas as coisas. Aí, meu querido, a cronologia é o seguinte. Jesus Nazaré, ele cumpriu o papel como Jesus de Nazaré. Nasceu, morreu. Quando ressuscita, não ressuscita como Jesus de Nazaré. A fase do Jesus de Nazaré, ela termina na cruz. Por isso tetelestai. Por isso o está cumprido. Quando ele ressuscita como Cristo ressuscitado. E quanto tempo que fica esse título em Jesus? 40 dias. Durante 40 dias, ele não era conhecido como Jesus de Nazaré. Ele era o Cristo ressuscitado. Mas para que ele retornasse à glória, ele tinha que fazer o quê? O corpo ser glorificado na nuvem e desaparecer. Dali em diante, é o Criador. Ele volta ao seu estado de origem. João capítulo 1. Aí você procure entender a Bíblia. O verbo se fez.
Ele não é carne, ele se fez carne e habitou entre os homens. Não é entre nós. Nós era eles. Nós estamos depois da cruz. E depois da cruz, o que acontece? Tudo voltou ao normal. Depois do juízo, mais ainda. O juízo foi no ano 70. E para que você não fique enganado, estude a Bíblia sem o auxílio dos homens, da religião. Tenha essa visão. Peça ao Espírito de Deus sobre você, que você vai entender a palavra. O Verbo se fez carne. Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém.